Fala galera, tudo jóia com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo um conteúdo especial para vocês nessa data de hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Eu queria abordar um assunto muito prático e objetivo com vocês, trazendo um pouquinho da história, um pouquinho do porquê que esse dia existe e qual a importância na atualidade disso para vocês, para nós que estamos aqui hoje tentando lutar por uma vida, uma sociedade mais igualitária a todos, né? Olá, eu sou o professor Felipe e você está no TSD. Então vamos trazer de uma forma bem rápida e bem objetiva a história. A humanidade, acredita-se atualmente que a humanidade iniciou-se lá na África e de lá ela espalhou para o mundo inteiro. Bom, depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico só explicando um pouco mais sobre esse assunto, mas eu também vou deixar um vídeo aqui depois para vocês, um link de um vídeo onde se baseia todas essas informações, uma boa parte desse conhecimento que eu vou estar trazendo para vocês. Acontece que a África não se desenvolveu, porque ali no norte da África surge um deserto, e esse deserto do Saara separa boa parte da população da Europa da África, assim possibilitando que a África participasse da evolução natural que foi acontecendo, as guerras, a linguagem, a sociedade que foi acontecendo, desenvolvendo lá na região da Europa. A África ficou no passado, a África ficou ainda com aquela ideia de tribais, né, com conceitos tribais, aonde se desenvolve unicamente a partir do plantio, da colheita, né? Então a África acabou não participando das grandes guerras, dos grandes movimentos da sociedade. Lá próximo de 800 depois de Cristo, a Europa consegue acessar através do marítimo a África de uma forma um pouco diferente. E aí consegue levar um pouco dessa tecnologia para dentro da África. O problema é que na época o que faltava no mundo era mão de obra. Então o que a Europa acabou se aproveitando e fazendo foi colher esses negros que lá tinham como escravos de guerra, como escravos da humanidade. Então eles trocavam armamento por homens negros como escravos, escravos de guerra. Uma vez que o negro é retirado de suas terras, isso é citado em vários livros, o negro ele se sente numa sensação de perder identidade. Então quando esse negro ele é retirado de suas terras e levado para um outro local para trabalhar, para, enfim, produzir, né, para a humanidade, ele acaba se desvinculando com suas terras, ele perde esse elo e ele se torna muito manipulativo, muito manipulado. E isso acaba gerando um escravo muito interessante para a humanidade daquele momento. Claro que tudo isso é horrível, tudo isso aconteceu por muitos séculos lá na África, né? A gente fala da escravidão aqui oceânica, né, a escravidão que vem para o lado das Américas, né, mas a gente sabe que a escravidão lá do lado da Europa, ela aconteceu por quase 13 séculos, né, então são muitos anos, né, são mais de 1000 anos de escravidão dos negros naquela região. Aqui a gente tem uma escravidão um pouco mais curta, foi mais voltado à época da colônia, que como foi que aconteceu? Portugal recebe a liberdade de conquistar, dominar e utilizar a mão de obra escrava da África por uma assinatura de um papa, se eu não me engano, tá? Depois a história vocês podem dar uma estudada um pouquinho mais, se vocês verem que é mais ou menos por aí o caminho. E a partir desse momento, isso não fala muito na escola, né? Mas a partir desse momento, Portugal começa a colher esses negros e trazer aqui para o Brasil para ajudar na mão de obra do Brasil, porque aqui os nativos não aceitaram ser escravos, né, do nosso trabalho, da necessidade de evolução social que eles queriam trazer para cá. Então eles trazem os negros e começam a colonizar pouco a pouco, com os negros fazendo esse trabalho, principalmente esse trabalho, né, voltado a construir ferrovias, a desenvolver o plantio e a colheita. O Brasil na época era um local perfeito para se desenvolver o plantio e a colheita do café, né? Então o café, que era uma das coisas que inclusive até hoje nós temos em abundância no Brasil, tudo isso foi muito utilizado naquele momento. Bom, o tempo passa, o negro aqui dentro ele é colocado em senzalas para trabalhar. Senzalas são como se fossem galpões, onde o negro ele dorme naquele espaço e durante o resto do dia ele trabalha para o seu dono. O tempo passou, o negro começa a descobrir a mata, começa a ter contato inclusive com os nativos, que são extremamente importantes para
a busca da liberdade do negro, começa então essa fuga do negro da senzala e começa o negro a se colocar em ambientes um pouco mais favoráveis à sua saúde, à sua continuação, à sua evolução. E com essas fugas ele começa a construir o que nós chamamos hoje de quilombos. Os quilombos eles começam a surgir então e eles começam a ser sempre povoados por muitos negros e uma sociedade começa a acontecer dentro dos quilombos. Excepcionalmente os brancos, né, vou chamar assim, tá? Os brancos invadem os quilombos, conseguem recuperar boa parte dos negros, leva de volta para a senzala e os negros começam a perceber que há necessidade de construir e de ter uma arma para lutar contra os brancos nesta guerra. E é onde começa a se construir o termo, né, e o nome capoeira. Capoeira, o nome capoeira vem do capim rasteiro, né, um nome até hoje inclusive usado no norte, né, para se chamar aquele capim rasteiro que é mais ou menos 1,5 m, 2 metros de altura, e era inclusive onde o negro se escondia. E ao branco olhar e ver o negro se escondendo no capim rasteiro, que antes era chamado de capoeira, o branco então olha e diz: esse negro é um capoeira, ele se esconde no meio do mato, quando a gente entra para pegar ele nos ataca com movimentos treinados. Isso é um marco, isso é uma construção futura, né, de hoje uma modalidade extremamente importante para nós brasileiros, né, e que sim, ela é responsável em boa parte da liberdade do negro. Mas não só a capoeira, várias outras coisas acontecem. Os quilombos, eles são desenvolvidos de uma forma geral. E nós temos um quilombo que é muito importante nessa história, que é o Quilombo dos Palmares, que na época ainda era de sua liderança Ganga Zumba. Ganga Zumba tinha um sobrinho que foi levado ainda quando criança para morar com um padre. Esse padre ensinou esse menino a ler, a escrever, ensinou esse menino as leis, ensinou as éticas, como se portar em sociedade. Bom, em outras palavras, esse menino era um menino branco de pele negra. Então ele tinha todos os hábitos, todos os conhecimentos para ser um branco, mas ele era de pele negra. E isso assombrou a sociedade da época, pois até então o negro era simplesmente um animal usado para trabalho. Então quando eles veem um negro que consegue dialogar, que consegue discutir leis, que consegue raciocinar ao mesmo tempo que eles, isso muda totalmente a logística da coisa e as pessoas começam a olhar diferente para os negros. Esse negro recebe a notícia de que seu tio, né, Ganga Zumba, vem a falecer. Ele foi assassinado, na verdade, né, foi capturado e assassinado. Então, quando Ganga Zumba, segundo os livros, é assassinado, esse menino decide voltar ao quilombo e lutar ao lado dos seus irmãos negros pela sua liberdade. E aí ele recebe o nome de Zumbi dos Palmares, né? E ele se torna o maior líder de quilombo que nós já tivemos aqui no Brasil. Zumbi dos Palmares, muito conhecido por todos vocês, ele é capturado e assassinado, teoricamente, né? Na capoeira a gente nem sempre acredita muito nisso, mas teoricamente ele é capturado e assassinado no dia 20 de novembro. E esse dia, então, fica esse marco, né? De matar um rei zumbi, né? E na capoeira tem até uma música que fala isso, né? Oi, mataram um rei zumbi, a esperança de ser livre acabou. Bom, o negro revoltado com isso começa então uma revolta maior ainda e as coisas começam a mudar. Entenda que enquanto vivo, Zumbi dos Palmares, ele organizou os ataques de forma muito objetiva. Então ele sabia, por conhecer a sociedade, aonde atacar, com quem conversar, com quem pressionar para ter uma resposta, para ter um resultado na questão da liberdade dos negros. O tempo passa, né? E mesmo depois de sua morte, os negros agora, mais ainda firmes com a necessidade da sua liberdade, eles vão atrás e conseguem através da Lei Áurea, que foi assinada por Princesa Isabel. A questão é que quando essa lei é assinada, né, a gente tem ali Dom Pedro II, se não me engano, que ele sai, né, ele é retirado do país por algum motivo, não me recordo qual, e Isabel fica no poder enquanto ele não está. E aí aproveita-se desse momento para assinar a Lei Áurea. Há algumas peculiaridades nessa história, mas eu não quero aprofundar aqui para não ser muito longo. Eu só quero que você hoje entenda o que é comemorado, o que é falado, o que é lembrado nesta data do dia 20 de novembro. O que nós estamos falando aqui, gente, é justamente da morte de Zumbi dos Palmares, um guerreiro que lutou não só guerras físicas, mas lutou também guerras de uma forma mais teórica, né, de uma forma mais
culta, né? Ele defendeu literalmente a liberdade do negro de várias formas, e não só na porrada, né? Ele também conseguia conversar e expor o porquê estava na hora, o porquê era extremamente importante que tivesse uma releitura, né, dessa escravidão do negro. O Brasil foi um dos últimos países a assinar. Isso já estava para acontecer, não tinha como mais escapar disso, porque todos os outros países já tinham assinado a Lei Áurea, e o Brasil era o último que ainda tinha escravos negros. Então estava na hora realmente de ser assinado isso. As pessoas do poder, elas sabiam que não tinha mais o que fazer, tinha que ser assinada essa lei. E uma vez assinada essa lei, não foi pensada em nenhuma estratégia de colocar o negro à sociedade, de inserir esse negro à sociedade. E é por isso que hoje nós temos o dia 20 de novembro, porque hoje nós estamos buscando, de alguma forma, introduzir ainda o negro na sociedade de uma forma justa e igualitária. Ainda hoje, quando você vai às periferias, em predominância você tem povos negros, né? Então pessoas mais negras na periferia. E quando você vai a regiões mais centrais, você tem menos essa presença. Isso é um problema, isso é uma realidade na nossa sociedade. Quando você vai a universidades e você ainda não vê negros na sociedade, na universidade, como brancos, ainda há uma predominância de etnia branca, parda, nas universidades, e isso mostra que a gente ainda não conseguiu sanar esse problema. Por isso as cotas de negro, por isso tantas medidas, por isso esse dia nacional, na verdade, né, da consciência negra. É um dia importante, então, mais uma vez, ele ressalta a importância do negro na sua liberdade, ele ressalta a importância de Zumbi dos Palmares como personagem, né, nessa luta que não foi nada fácil, e é necessário que nós, aí no seu ambiente, que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte nesse momento? O que nós podemos fazer? Nós podemos conversar sobre isso. Então, não é para ficar com pena dos negros, é para você refletir sobre, a vida, a estrutura. Será que ele está tendo a mesma oportunidade que você que não é negro? Será que a gente pode fazer algo para auxiliar nesse movimento? Entende? Então é esse caminho que nós estamos tentando trabalhar e juntos construir um país, um mundo melhor. Tá bom? Então eu desejo a todos vocês aí um ótimo feriado. Tá bom? Espero que o vídeo não tenha ficado muito extenso, mas é isso, eu tinha que deixar esse recado para vocês, essa mensagem de conhecimento. Os meus alunos tiveram a oportunidade de entender a fundo, né? Tentei fazer um resumo muito curto aqui, mas os meus alunos tiveram aí 4 aulas esse mês, né? Aliás, 3, vão ter uma 4ª aula ainda, então semana que vem, se você é meu aluno, não falte a aula, pois nós vamos falar ainda mais sobre esse assunto e fechar trazendo principalmente os preconceitos, né? O que é a questão da religiosidade do afro, a religiosidade negra, por que ela ainda é tida com certo receio por muitas outras religiões, como lidar com essas dificuldades, né? Termos, né, como criado mudo, termos como lista negra, a ovelha negra da família, todos esses termos, né, quando você diz denegrir uma imagem de uma pessoa, você está denegrindo, está tornando negro, e muitas pessoas não sabem destas realidades, destas palavras, né, não compreendem o que está por trás de utilizar essas palavras. Então, para você que está aí e não conhece ainda o meu trabalho, siga aqui nas redes sociais, acompanhe aqui, a gente vai voltar a colocar bastante conteúdo aqui para vocês, tá bom? Estamos nos organizando para poder produzir mais conteúdos como esse que você está vendo agora, trazendo a história, trazendo a realidade e trazendo também um pouquinho de saúde aí para a vida de vocês, através da dança, através da atividade física, através da sociedade, estando junto e interagindo. Um beijo! Eu sou o Felipe, do Treino e Dança, e nós estamos aqui sempre à disposição para ajudar e evoluir juntos com vocês. Até a próxima, valeu!